para entender algo de bastante importância, né? Que a gente vem buscando entender, que a gente vem tentando trazer à tona, né? Eu estou tentando arrumar essa câmera aqui que está ruim, não sei se me dão licença um pouquinho aqui, eu acho que assim está melhor. Então, é o seguinte, né? Eu percebi, né? Eu sou uma buscadora, eu vivo tentando entender quem eu sou, o que é minha vida, como que eu estou inserida nesse contexto aqui, né, do universo. E eu tenho notado, eu tenho percebido, né, que quando você tenta buscar por algum conhecimento, a primeira coisa que vem na mente, quem é Deus? É normal a gente ver por aí, né, as pessoas também estão falando, Deus é isso, Deus é aquilo, tudo baseado em teorias, né? Porque ninguém sabe o certo. Nós vivemos alimentando a nossa mente com teorias criadas por outras pessoas. Então, de repente, né, por que eu não ser o criador da minha própria criação? Por que eu não criar a minha teoria? Né? E seguindo aí por esse princípio, né, é, eu cheguei à conclusão, né, que para entender o ser humano, né, tantas outras questões, então as pessoas ficam questionando quem é Jesus, quem é Deus, o que é a religião, né, como que surgiu, qual o seu verdadeiro propósito, né? Porque eu percebo que e quanto mais você busca entender isso, você vai caindo sempre nesse círculo aí, né? E quando nós aprendemos a conviver com as nossas dificuldades, né, com a falta de conhecimento, nós começamos a formular ideias sobre tudo, né? Sobre essas coisas, é o foco. Espera lá, a minha curiosidade é o quê? Eu quero saber quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, né? E quando nós procuramos entender o sentimento, as emoções, nós descobrimos em nós as inúmeras possibilidades, né, de nos preservar, né, nos preservar das consequências produzidas por outras pessoas. Então, nós passamos a entender que o que produz é a alma, é o subconsciente, né? Então, nós vivemos das criações alheias, né? O buscador, ele é um curioso, né? Então, ele está insatisfeito com o pouco que ele já conquistou, ele quer buscar por mais conhecimento, mais proteção, né? Quer se libertar do medo que domina aquele período, porque ele sente medo, por que ele morre, né? Por que tem esses costumes antigos, está acreditando até hoje naquilo que aconteceu na antiguidade, qual é o propósito daquilo, né? Como alcançar um estado búdico, um estado crístico, né? E isso é importante, então, que o ser humano tenha consciência de que ele é o senhor da sua própria criação. A evolução da humanidade, ela nos propicia encontro com a verdade. Conforme a evolução foi acontecendo, conforme o ser humano foi evoluindo em conhecimento, em entendimento, né? Ele foi disponibilizando inúmeras ferramentas para que nós possamos desenvolver as nossas próprias capacidades, né? Para que nós possamos desenvolver nossas potencialidades, evoluir em nossas mãos. Então, né, fazer a parte é essencial que nós busquemos entender esse processo. Compete a cada um, né, descobrir a sua própria verdade, criar as suas próprias ideias, fazer a sua vida dar certo. Então, não deixe para depois. Seja o seu guia, seja o seu protetor, desperte o Criador que já existe dentro de cada um de você. Ser o senhor da própria criação é um conceito profundo, né? E transmite, né? Ele transita, aliás, né? Entre a filosofia, a espiritualidade, o autodesenvolvimento, é assumir a responsabilidade total, tornando-se o arquiteto do seu próprio destino. Esse é o foco da alma. Né? A alma ela está aqui com esse propósito. Então, não há um manual definitivo, né, para o ser humano. Nós criamos em nós mesmos, através de nossas ações, as escolhas. Nós vivemos, nós fazemos uma escolha e vivemos aquela escolha. Se nós queremos acreditar
né, numa ideia de uma outra pessoa, nós vamos vivenciar aquilo, vamos estudar aquela ideia, vamos entender. E nós não damos o trabalho, né, de entender a nossa própria criação. E se nós formos levar em consideração, nós somos seres superativos, que têm condição, com condições, né, para entender realmente e formular as suas próprias ideias. Né? Então, como não há um manual definido, né, nós temos que criar. Tá? Então, ser o senhor da própria criação é aceitar o peso da liberdade e construir a sua própria identidade. E quando nós viemos aqui para a Terra, é criada uma identidade para nós, que é a carteira do RG. Você é uma pessoa, um ser humano daquela família. Mas é a identidade da alma. Como que nós tomamos posse da nossa verdadeira identidade de alma para começar a desvendar os mistérios que nos rondam. Né? O caminho do Criador, ele envolve superação de valores impostos pela sociedade e a capacidade de criar seus próprios valores, tornando-se, de certa forma, seu próprio inimigo para evoluir. Está entendendo? Então, nós temos muita vivência. O ser humano, ele passou por muitas encarnações. A nossa idade, a idade de alma, né? Conforme ideias, teorias de muitas pessoas, está em torno de 3 a 4 bilhões. Então, imagine quantas existências nós já tivemos. Né? E vem daí a palavra do filósofo. Eu sempre falo, a filosofia, a religião, a ciência, né? São ferramentas que nós devemos utilizar para nós entender que, na realidade, nós somos. Qual o nosso propósito, qual é o propósito do universo, por que tudo isso existe. Né? Então, conheça-te a ti mesmo. Né? Conheça-te a ti mesmo, as próprias características, as inclinações, os seus comportamentos, né? Vigie os seus pensamentos. E então você alcançará o sucesso, pois é preciso ter metas claras e bem definidas, né? Para a gente alcançar aquilo que nós queremos. E para assumir esse papel significativo, nós temos que deixar de ser apenas um telespectador. Né? Nós vivemos como um telespectador, vendo as coisas acontecerem, vendo as coisas se realizarem, né? Apenas observando, né? Se tornando um arquiteto das escolhas e expressões é fundamental. Então, de repente, se o outro pode criar uma ideia em que ele pode seguir adiante, eu também posso criar a minha. Né? Eu também posso criar uma teoria sobre como surgiu o universo, né? Baseado em estudo. É trabalho dificultoso, porque ele exige que você busque conhecimento. Tá? Você vai ter que estudar cada item, cada setor. Né? Então, vamos retomar o nosso poder e recomeçar a jornada entendendo quem nós somos e qual é a nossa capacidade. Porque não adianta nada você querer buscar a entender a física quântica se você ainda não sabe até onde a sua alma alcança. Então, você precisa, mas onde está o começo? É daí que as pessoas buscam quem é Deus. É uma curiosidade de saber quem é Deus, porque acha que tudo é Deus. Que Deus é o Criador, que Deus está em todo lugar, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo. Ou seja, uma teoria inventada pela religiosidade. A única coisa que nós podemos ter no entendimento é que eu sou uma mônada, né? Quando aconteceu tudo aí no universo, quando houve a explosão, né, do Big Bang, que eu surgi, né? Então, eu me tornei, né, o ser humano que eu sou hoje. E quem criou Deus? Né? Daí chega naquela teoria, quem criou Deus? Mas o ser humano ele não tem condição de determinar quem criou Deus, porque a mente não alcança. Né? Mas você pode formular teorias. Porque tudo que existe não é verdade. Tudo que tem à nossa volta é a nossa ilusão. É a criação alheia. Alguém achou que Deus era aquilo. Lá atrás, nos tempos antigos, alguém achou que Deus era o Sol. Por quê? O Sol é poderoso. Né? Aparece de dia, de noite não aparecia mais, então Deus é o Sol. Daí Deus, né, é um ser lá que provocava a morte nas pessoas, que matava o ser humano. Aquilo é Deus. Então tem que comer aquele Deus.
católica, aquele Deus lá, que mata todo mundo. Plantou uma semente lá, saiu o fruto, deu fruto. Deus da plantação. Existe um Deus da plantação, existe um Deus da mar, Deus de qualquer lugar. Porque o homem não tinha noção, né, de todas essas coisas, que vem a ser o mar, o que vem a ser o sol, o que vem a ser os planetas, os satélites, tudo. Então foram formulando teoria. Mas à medida que a evolução foi avançando, o ser humano foi tendo mais entendimento e foi criando ferramentas para descobrir os mistérios que nos cercam, eles nos trazem a possibilidade de você criar a sua própria criação, as suas próprias ideias do que vem a ser o universo, o que vem a ser a religiosidade, porque eu preciso da religiosidade, porque eu tenho que entender que eu tenho um corpo físico e um corpo mental. Né? Então, é a sua curiosidade. Então, o ser humano, infelizmente, ele deixou de ser Deus, ele deixou a coisa acontecer, ele se acomodou, né? Ele está lá sentado na zona do conforto e não quer sair de lá. Né? Então, por exemplo, uma criação humana é o reflexo das nossas próprias inseguranças. Tá? De repente, eu não tenho conhecimento dos mistérios. Foi Deus que criou. Foi alguém criou. Alguém criou, mas eu acredito na realidade. Né? Então, Deus é o mundo. Fala, Deus, onde está Deus? Deus está em todo lugar. Está no mundo, está na planta, está onde coisa na vida. É Deus. Ou seja, é o Criador. Não é o Deus, porque o verdadeiro Deus mesmo, que a religiosidade prega, a religiosidade inventou um Deus para que o homem pudesse temer as coisas, para que ele pudesse ser dominado. E até hoje exerce esse domínio sobre toda a humanidade. A matéria, a energia, a natureza, tudo não existe um Deus para que foi o Criador de tudo isso. Não existe uma maneira de você acreditar nisso tudo. Todos nós fazemos parte de um único Criador. Né? Nós somos, ao mesmo tempo, o Criador e a criatura. Tudo é uma única realidade. Não há um Criador de Deus. Né? Porque Deus, o Criador, é a existência, né, eterna, refletida por tudo e por nós. Né? Ou seja, é uma criação mental. É algo, né, que nós nos apoiamos para que possamos entender as coisas que advêm daí. Tá? Mas isso não quer dizer que é a realidade, que é a verdade. Muitos terão muitas surpresas, porque vai chegar no ponto, ele vai ter um entendimento, né, que há muito tempo ele acreditou em algo que é apenas uma ilusão. Né? Então, tudo e todos somos um círculo fechado, sem início e sem fim. Nós somos uma energia pura que se expandiu, né, para evoluir, para compilar, para reproduzir. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai criando situações. E assim toda a estrutura da religiosidade cai por terra. Porque a sua base se sustenta na figura de um Deus que controla tudo, que abençoa, que amaldiçoa, que julga suas criaturas. E isso não é Deus. O Criador ele não faz julgamento sobre nada. Né? Não há lugar mais para crer em alguém que responde a orações, e nem tampouco milagres, né, para quebrar as leis da natureza. A natureza ela segue um princípio. Tudo está acomodado de maneira que haja um equilíbrio para que as coisas aconteçam. Então, não é um Deus que vai quebrar as próprias leis, né? E sim dizendo que Deus é tudo e é todos ao mesmo tempo. O milagre, ele nada mais é do que a nossa ignorância diante dos processos naturais que ainda não entendemos. Então, acontece uma coisa lá, nós entendemos, aquilo lá é milagre. É um milagre que acontece. O ser humano tem esse entendimento. Então, nós estamos sozinhos, no sentido tradicional, imersos numa totalidade que nos inclui e nos sustenta. O universo ele nos inclui e ele também nos sustenta, alimenta as nossas ideias, né? Alimenta os nossos pensamentos. Nós precisamos abrir nossos olhos para entender a nossa existência e buscar por sabedoria, desenvolver nossa potencialidade e capacidade. Né? Tem pessoas que querem definir Deus, mas não sabem quem ela é. Ela não sabe do que ela é formada, né? E está aqui perto. Então, para nós
conseguimos entender, né, os mistérios, principalmente da alma, né, que faz com que o corpo físico se movimente, com os nossos órgãos trabalhem, tudo é uma questão do subconsciente, da nossa mente. É algo que nós precisamos buscar entender esse processo. Tá? E nesse contexto, existe o livre-arbítrio. Porque você escolhe, eu vou evoluir ou eu não vou? Eu vou buscar por mais conhecimento ou eu não vou? Você pode escolher. Né? É tudo, você fica ali, né? E tudo não passa da nossa ignorância, porque não conhecemos as causas que nos levam a seguir determinadas situações, vivenciar acontecimentos ruins, né? Para, como é que diz? Para nós mesmos. Quando nós temos o entendimento de que eu posso manipular a energia, eu posso trabalhar os meus pensamentos, eu posso desenvolver a minha consciência, eu vou chegar à conclusão que eu posso também dar importância para algo que é bom para mim e para algo que não é. O livre-arbítrio é uma questão que você escolhe até que você passe a entender o processo. Quando você entende que existem coisas melhores, você vai em busca de outra situação. É o livre-arbítrio funcionando de novo. Então, o livre-arbítrio ele só funciona até o momento em que ele é propício para aquela situação que você está desenvolvendo. Então, aqui, né, a importância de entender que somos energia pura, capaz de cocriar, e que é benéfico ou maléfico, né, para nós, ou que determina nossas ações e que sempre nós optamos por escolhas necessárias, né? Por isso, nós não devemos nos julgar severamente, porque nós somos passíveis de erro. Né? É um relacionamento que não deu certo, é uma compra que a gente fez indevida, né? É algo que a gente criou que no momento não era para fazer aquilo, é um gasto excessivo no financeiro que a gente teve, porque a gente não está conectado com aquilo. A gente não está de corpo e alma naquela situação. Né? Nós sempre optamos por escolhas necessárias. Por isso, não devemos nos julgar severamente. Né? É entender, eu errei, eu tenho a possibilidade de começar um novo ciclo e não vou errar mais. Eu vou planejar, eu vou estudar, eu vou fazer um projeto para que nesse novo ciclo que eu vou seguir, eu não cometa os erros que eu cometi anteriormente. Tudo obedece às leis. Porque, como eu estudo os arquétipos, né, conforme a orientação de Carl Jung, né, aquele psiquiatra, aquele psicólogo, né, e ele fala, né, que o tarô, as cartas maiores do tarô são um arquétipo poderoso que ele fala o espelho da alma. Então, lá diz, a primeira movimentação da alma, né, quando ela reencarna, é criar alguma coisa. O nosso primeiro estágio, lá no começo, quando surgiu o universo, foi criar. Mas, para criar, eu preciso obedecer às leis universais. Tá? Então, eu preciso estudar as leis universais, eu preciso estudar a física, eu preciso estudar a ciência, eu preciso entender a religiosidade que eu estou processando, para que eu possa entender a realidade de tudo aquilo que eu estou entendendo. E a pergunta, né, a primeira pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos, qual o propósito da existência do universo? Na sua concepção, né, qual é o propósito? Né? Essa resposta depende da visão que você usa para observar a realidade. Não existe um consenso único entre ciência, filosofia e religião. Não existe. Elas trabalham separadas. Para a ciência, não existe um propósito, né, ou intenção. É apenas o resultado de um processo físico que começaram há cerca de 13,8 bilhões de anos para responder à pergunta de onde viemos. Está vendo? Tudo gira em torno da pergunta de onde viemos. A teoria do Big Bang, né, é uma explosão que teve início, né, com uma singularidade, um único átomo, né, um átomo primordial que expandiu infinitamente denso, muito quente, que concentrou muita energia e explodiu e deu origem ao universo. Então, nós
surgimos quando o universo surgiu, a nossa alma surgiu quando o universo surgiu. E quando você estabelece esse parâmetro de que o seu corpo físico ele tem uma idade para mudar, para haver a transformação, para que aconteça a morte, mas a alma é eterna. A alma, ela vem aí do processo com o universo. Assim como o universo, ninguém sabe prever quando acaba, você não sabe quando a alma vai morrer. É difícil você alcançar esse ensinamento. Então, veja bem, quando aconteceu o universo, a partir dessa explosão desse núcleo aí, de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Ele começou a formar matéria. Todas essas coisas que a gente vê aí na Terra, ela começou de um único ato. Assim originaram-se as galáxias, né? As estrelas, os planetas, né? E essa resposta foi elaborada por George Lemaitre em 1894, entre 1966. Ele baseou na teoria da relatividade de Einstein. Então, são cientistas, são filósofos, tecendo teorias e colocando aí na suposição de como tudo aconteceu. Então, não é a realidade. Então, de repente, você fala, tudo é obra do Criador. Tudo vai acontecer se Deus quiser. Não é. Que Deus que você está vivendo? O Deus criado pela humanidade ou o Criador que criou todas essas coisas? Né? Porque o Criador, né, a criação, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é infinito. Né? Nós temos que sair daquela mentalidade que nós somos os únicos no planeta, na Terra. Nós somos os únicos no universo, que só existe a nossa galáxia. Existe uma infinidade de galáxias. Existem bilhões e bilhões de estrelas. Existem seres estelares em outros planetas. Existem outros planetas. Entendeu? Então, essa resposta foi elaborada por ele em 1894, quando o homem começou a ter consciência do que ele poderia tecer sobre a ideia de como o universo surgiu. Ele teceu naquela ideia. Então, o que está escrito lá no Velho Testamento, a criação do mundo, é uma ideia de Moisés. Ele tinha aquela ideia judaica, pelos ensinamentos judaicos que ele adquiriu, ele escreveu. Para ele, o universo aconteceu daquele jeito lá. E ele escreveu no século dia, Deus fez o homem, assim por diante. Ele foi descrevendo. E por que você não pode descrever algo parecido para entender? Você já tentou fazer isso? São poucos os que tentam fazer isso. A pessoa está mais preocupada, né, em viver o dia a dia, no barzinho, em sair para cá para lá, está preocupada com o físico, com o material. Mas a alma em si, a pessoa não está conectada. Ela não está dando continuidade à evolução da sua própria alma. Né? Além de tudo, a teoria ele, ela baseia-se na relatividade geral e na ideia, né, da mecânica quântica, né, e em outras diferentes teorias das supercordas e a supergravidade. Então, tudo baseado na física, baseado na ciência, baseado na religiosidade, para responder à pergunta: quem somos nós? De onde nós viemos? Então, são diferentes teorias, nos traz compreensão da existência de 11 dimensões simultâneas. 10 dimensões em um tempo. Tá? Então, dessas, apenas 4 são acessíveis. Olha para vocês verem, existem 12 situações. Nós conseguimos, com a nossa mentalidade pouco desenvolvida, nós conseguimos acessar eixos como X, Y, Z e o tempo. Nós só acessamos isso. E existem muitas outras situações que podem ser acessadas com aquele que busca o conhecimento, busca o desenvolvimento. Né? As outras dimensões, elas estariam, né, emoldadas e inacessível para o conhecimento, né, humano, mas seus efeitos têm influência sobre o desenvolvimento dos outros universos possíveis. Tá? Então, as coisas acontecem. Não é um milagre que o Criador está fazendo, é a continuidade, né, dessa situação, desse envolvimento que nós estamos inseridos, que é o universo. Segundo a seleção cosmológica, a origem do universo seria uma extensão da teoria de Darwin. Ou seja, tudo se transforma. Né? E, de repente, isso aí pode ser viável. Nós estamos no planeta Terra, né? Tudo em conexão com a temperatura, com a atmosfera, né? Com a água, com o ar, com tudo, vai se
transformando. Né? Existem diversas variáveis que possibilitariam a organização do universo, que possibilitariam, né? Por exemplo, o surgimento da vida, como a vida surgiu. Né? O Darwin aqui ele fala que foi através, né, da evolução. Na astronomia, o universo, ele corresponde ao conjunto de toda a matéria. É a energia, é o espaço, é o tempo existente. Né? O universo engloba tudo que existe. Tudo que existe. Os principais elementos do universo, quais são? Os planetas. Né? Quando surgiu o universo, surgiram lá, ou vamos dizer, na teoria do Big Bang lá, surgiram os planetas. Né? São corpos sólidos, não possuem luz e calor próprio. Né? Eles giram em torno de estrelas, de satélite, como o Sol. A Lua é um satélite, né? O Sol é um astro. Satélites naturais, quais são? Os corpos celestes que orbitam os planetas. Então, o planeta ele precisa de uma Lua, ele precisa de um Sol, ele precisa de satélite, para ele continuar o seu movimento e propiciar a evolução. Não só a evolução das plantas, né, da flora, da fauna, né, dos animais, dos micro-organismos, mas o ser humano, ele é o único que tem a capacidade de ter o livre-arbítrio para fazer as coisas. Ele não está fazendo. Ele não está fazendo. Tudo está evoluindo, e o ser humano parado há 3.000 anos atrás. Então, se você for analisar a história como a religiosidade vem contando, o judaísmo tinha uma posição, criou o seu Velho Testamento baseado naquela teoria do judaísmo, e Jesus veio aqui e acabou com tudo isso. Ele falou, não, você não precisa sacrificar animal, você não precisa ir para o templo, você não precisa ir brigar com os céus, brigar com isso aqui. Você pode criar essa situação. Esse é o ser da 24ª dimensão, que tem entendimento e ele se expôs isso para nós. Né? A evolução que ele alcançou possibilitou que ele nos trouxesse. Mas o ser humano ainda não entende isso. Ele vive como se tivesse 3.000 anos atrás, achando que aquilo que Moisés pensou tem que acreditar no Josué. E assim por diante. Isso aí, gente, é um retardamento da evolução da mente, da evolução do subconsciente. Então, o universo, englobando tudo que existe, né, ele engloba as galáxias. Né? As várias galáxias que existem, os buracos negros, né, as estrelas. O universo tem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Tá? Satélites naturais, tem satélites artificiais, satélite natural é a Lua. Né? Quando um planeta se forma, ele traz uma Lua, porque a Lua faz parte, assim como nós, quando a gente encarna aqui, a gente encarna, né, nesse planeta Terra, e a gente para acomodar a nossa alma, para ela se sustentar no planeta denso como é o planeta Terra. Porque tendo em vista que somos energia, né, ela precisa de um amparo, então ela precisa do corpo físico. Daí a pessoa entra em pânico, acabou o corpo físico, pronto, morreu, acabou, virei nada. Onde eu vou parar? O que aconteceu comigo? Se você entender que você é uma energia, você vai prestar atenção que você não morre. Se você começar a ter um entendimento que você é uma energia, você vai trabalhar essa energia aí, vai tentar melhorar, buscar mais solução, buscar mais condição para você. Né? A Lua, né, é um satélite natural. Os satélites artificiais, como o Sputnik, por exemplo, né? E os buracos negros, por que eles existem? Eles estão entre os objetos celestes, para dar o equilíbrio. No universo é necessário que tenha um equilíbrio. Né? Dos corpos celestes tem maior massa para exercer uma maior gravidade. Então, os buracos negros, ainda está sendo estudado, né? Então, para lá, avião sumiu, caiu no buraco negro. Esses espaços existem, né, para dar equilíbrio aos planetas, para que eles não se choquem, para que a gravidade esteja trabalhando de forma, né, correta. E isso é dito por cientista. Tá? Cientista descobriu isso através de todas as ferramentas que o homem veio desenvolvendo para entender esse processo que é o universo. A expressão universo paralelo, ela faz referência a um conceito da física quântica relacionado com a existência de outros universos e outras realidades
ainda desconhecido. Está vendo? A teoria das cordas, né? Chegou-se à conclusão, pela velocidade da luz, né, que existe um universo paralelo, ou seja, nós podemos nos projetar nesse plano que nós estamos aqui no plano Terra e podemos nos projetar em outros planos, né? Nós só estamos aí vivenciando tudo que existe no universo. A alma, ela vivencia o universo. O corpo físico é só o corpo físico. É aqui no plano Terra, na cidade onde você está, no país onde você está, no estado onde você está. Tá? Então, isso é muito pequeno para o ser humano, com tanta capacidade de entendimento, de discernimento. E eu teci a minha teoria. Eu ousei tecer a minha teoria. E qual é a minha teoria? Eu também, também fazem parte do universo, eu acredito, os seres vivos. E entre eles os animais, o ser humano. O ser humano é uma espécie animal, caracterizado por inteligência, razão, linguagem complexa, bipedalismo e desenvolvimento cerebral avançado. Nós somos mais avançados do que animais. Mas tem animais desenvolvendo as suas capacidades e se tornando inteligentes. Que é o caso do cachorro, o caso do gato, o caso da baleia, o caso do golfinho, o caso do cavalo. Eles têm um entendimento. Então, precisa ser trabalhado. O ser humano, ele entendeu que ele tem que trabalhar a sua própria mente, né? Porque pega um ser humano lá, joga ele, deixa lá no meio da floresta lá, sozinho, ele não vai desenvolver. Então, a família se forma para que haja, para estar cutucando aquele espírito que está nascendo aqui para evoluir, para que ele evolua. Só que a pessoa ficou atrelada à religiosidade, tornou-se fanática e não faz nada. Tá? Então, as pessoas estão tendo filho aí, mas não está orientando da maneira correta, mostrando para ele a realidade, porque também aquele pai, aquela mãe não tem o conhecimento necessário, porque ele não se dá o trabalho de buscar. E Jesus, quando veio aqui, o Saranda verdadeiro, ele deu esse cutucão aí nas pessoas. Só que as pessoas ainda teimam em viver 3.000 anos atrás. Então, não é que eu sou contra uma religião. Eu sou contra viver situações antigas. Eu acho que a gente tem que evoluir. Essa é a minha teoria. E muitos cientistas sugerem que o cosmos opera sob leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, e que não visam um fim específico. Não tem um fim específico. Outros discutem que nota como as leis da física aparecem ajustadas, para permitir a existência da vida inteligente, que é o caso da teoria das cordas. Eu posso ter conexão, com alguém de um outro planeta e adquirir a evolução que ele alcançou acima de mim, eu posso ter. Daí inventaram lá o espiritismo, que tem os seres lá evoluídos, que pode ser seu mentor, seu guia, fazer tudo para você. Ninguém faz nada para ninguém. É a gente aprender e caminhar junto com esse ser, com esses amigos espirituais que a gente conquista para seguir adiante. Tá? É nisso que temos que focar. Então, isso não prova um propósito, mas ele indica que nossa existência depende de condições externamente específicas. Tá? Nós dependemos, sim, de buscar conhecimento, de buscar o pensamento. Uma perspectiva filosófica. O que a filosofia diz? Ela fala que é a criação do sentido. Porque existe algo em vez de nada? Essa é a pergunta que a filosofia faz. Por que existe algo ao invés de nada? Porque não existe nada, mas existe o universo. Então, ela opta pelo existencialismo, ela sugere que o universo é indiferente a tudo isso. Ela separa o universo, ela separa a mente do corpo físico. É aí onde a religiosidade se perdeu. O propósito não é algo que encontramos lá fora, mas é algo que nós, seres conscientes, criamos através das nossas escolhas e dos nossos valores. Algumas correntes filosóficas, elas defendem que o universo possui uma direção, como a evolução da consciência. Tem que ter uma direção, não tem que ter direção nenhuma. Ou a complexidade crescente. A evolução ela tem que crescer, ela não pode estacionar. A perspectiva religiosa,
para a maioria das religiões, a existência do universo é intencional. Né? É intencional, tem uma intenção de ser, né, ligada a um Criador. Ou seja, um ser criou todos nós aqui, nós, a criatura, né? E ele colocou o propósito da vida para a gente se virar. Tá? Então, se você for seguir a religiosidade, tem até a história, né? Da árvore da vida você não pode comer. Então, a pessoa já nasce lá com o pecado original. Isso aí é a ideia da religiosidade, né? É o teísmo, que defende que o mundo foi criado para manifestar a glória de Deus, compartilhar o amor divino ou servir como um palco para a experiência humana e espiritual. Ou seja, para a religiosidade, nós estamos aqui vivenciando uma experiência espiritual. Simplesmente isso. Né? Como que surgiu a religiosidade no mundo? Ela surgiu entre a humanidade. Ela surgiu para entender a morte. Né? Então, ela colocou, a gente vem aqui, né, para cumprir para aquilo que o Criador queria. Nós estamos aqui para agradar um Criador, um Deus. Se eu fizer algo errado, eu estou pecando. Né? Eu não vou sentar de direita do Pai lá, vou para o inferno. Né? Eles criaram até o inferno, para a gente ter uma ideia. Né? Então, a teologia, ela usa a lógica de que tudo o que começa a existir tem uma causa. Tudo tem uma causa, ou seja, você está sofrendo porque você pecou, entendeu? Você morre porque você não cuidou de você. Isso acontece com o corpo físico. Se você não cuida do corpo físico, né, ele acaba morrendo, para de funcionar. Né? Agora, se você cuida, né, você entende que você precisa do corpo físico para abrigar a sua alma, você vai cuidar melhor. Você vai fazer a prevenção da doença ao invés de tentar remediar a doença. A sociedade, ela não visa a prevenção, né? Ela visa o remediar. Você toma medicamento, remédio. Você está remediando, tá? Não está buscando a cura autêntica. Tá? Então, a ciência, ela foca nos mecanismos da existência. Né? Tudo que existe, a física, a quântica, material, tudo, ela foca nisso. Ela está buscando a evolução, está evoluindo, né? O ser humano neandertal é completamente diferente do ser humano de hoje, ele evoluiu, né? Ele não precisa mais ter aquelas presas para consumir a carne crua, porque agora, né, ele aprendeu que existe o fogo, pode cozer alimento, então facilita, então houve essa evolução, tá? A filosofia, né, ela foca na capacidade de dar sentido a ela. Então, tudo tem que ter um sentido. Ela foca na mente, mas ela busca o sentido. Para quê? Qual o sentido daquilo acontecer? Tá? Ela acredita nisso, a filosofia. A religião na origem de uma vontade superior. Ou seja, nós estamos aqui porque alguém quis, né? E onde é que está esse alguém? Onde está esse alguém? Então, na minha visão, o que eu entendo, né, pela vida, né, a grande explosão, ela aconteceu. Eu entendo essa teoria aí, que aconteceu uma explosão, não fui adiante para como aconteceu essa explosão, não tenho a curiosidade, por enquanto, porque eu quero entender, a partir da explosão, o que pode acontecer, para definir outras teorias que eu posso estar desenvolvendo, né, e que as energias, elas se expandiram, até se dividirem, né, e expandir outras consciências. Ela resultou nos planetas, nos astros, nas estrelas, nos seres viventes, no ser humano. E tudo isso formou o grande universo. Tudo isso formou o grande universo, que continua expandindo, movimentando tudo e propiciando a criação. Só que existem limites para isso. Você já pensou? Né? Essa energia vai crescendo, 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 crescendo. Né? Ela tem limites. Então, cada área segue a sua evolução, segue aquele limite, porque ainda, conforme você vai adquirindo consciência, né, você vai expandindo, você vai evoluindo, você vai crescendo. Essa teoria aqui também é explicada muito pelos seres estelares, né, e eles já vivenciaram que perderam o planeta que eles tinham por ignorância. Tá? Entende isso? Eles descobriram a inteligência artificial, eles deixaram delegado, porque a inteligência artificial, assim como qualquer, por exemplo, um carro, por exemplo, ele é útil, mas ele pode matar pessoas.
Uma arma, né? Ela é útil para você, a faca, por exemplo, mas ela pode matar alguém, você está entendendo? Assim é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela pode ser uma arma que ajude você a desenvolver sua potencialidade, mas se você delega tudo a ela, ela toma conta de você. Você não desenvolve o seu potencial. Você fica escravo da inteligência artificial. Foi isso que aconteceu com os seres estelares que vivem aí nas galáxias e que a gente pode contatar os fluidos, reptilianos, arcturianos, né? Os estrelas de óleo, né? Porque são seres estelares também, são energias que são como nós, apenas vivenciando em outras situações. Tá? Os planetas, né? Os astros, a estrela, eles continuam expandindo as suas forças e energias, se movimentando, alinhando-se uns aos outros. Eles estão se alinhando o tempo todo, que vai acontecer amanhã um eclipse, né? Um eclipse lunar. Esse eclipse vai influenciar todos nós? Vai, porque nós fazemos parte do universo, nós somos formados de água. As rochas na Terra, ela já concluiu a expansão. As rochas não evoluem mais. Elas chegaram no ponto e elas pararam, elas ficaram inertes, né? As águas, elas continuam transformando. A água, ela continua buscando o seu espaço, ela continua buscando a sua forma original, que é o H2O. E, ultimamente, a água está com agrotóxico, ela está com tudo que está de errado dentro da água. Então, ela está trabalhando, ela está invadindo o espaço porque ela está se transformando, ela está indo em busca das suas verdadeiras origens, né? Esse é o propósito, tudo tem um propósito. O ar, ele também está se desenvolvendo, ele está alterando a sua composição, né? E para ele se defender, né, da camada de ozônio, para se defender do gás metano que o homem vem produzindo. Então, ele vai se transformando para se adequar numa situação, né? A novos gases sendo produzidos. O fogo, ele se manifesta através, né, do atrito. Então, ele depende de outro elemento. O sol, o fogo, ele não nasce sozinho. É necessário o atrito entre dois elementos químicos para que ele aconteça. Tá? Para que ele aconteça. Então, ele é um ser dependente, é algo dependente, né? O reino animal, ele está se adequando ao momento, ao espaço para se desenvolver. E o homem vai se adequar até quando? Quando que o homem vai ter a consciência de que ele precisa fazer o trabalho, precisa fazer a parte dele. Ele precisa desenvolver suas capacidades, as suas potencialidades, para ele viver uma vida melhor aqui no plano Terra, pelo menos, né? O ser humano, ele é pertencente ao mundo animal. Ele vai se desenvolvendo conforme a espécie está processando, em concordância com a sua própria consciência. E a maioria não está percebendo essa situação, então eles tentam se adaptar para viver conforme a ideia, a imposição do sistema que controla e molda a sociedade. Então é mais fácil chegar para uma pessoa, né, e falar para ela, olha, se você não pagar o dízimo, você vai ficar pobre, viu? Né? Então, se você começar a cometer muitos pecados, tudo é pecado, né? Se você começar a cometer muitos pecados, você vai para o inferno, né? Se você for bonzinho aqui na religião, vir todo dia aqui, né, congregar, fazer suas orações, você vai para o céu. Ela usa esses artifícios. E nós já sabemos um pouco sobre o que é o universo. A gente pensa no ser humano, quem não sabe é porque está na inércia, está parada aí no mundo que está movimentando o tempo todo. Então, as teorias que envolvem o início do universo, né, nós também podemos rever a teoria da criação. E agora, vamos continuar entendendo quem é o ser humano. Você sabe quem você é? Né? O ser humano é uma espécie animal, caracterizado por inteligência, com razão, com desenvolvimento cerebral avançado, tá? Que permite a criação de culturas, né? Ferramentas e estruturas sociais sofisticadas, sendo um ser multifacetado, que combina natureza biológica no seu DNA, nos seus instintos, com aspectos naturais, espirituais e subjetivos, buscando significado de transcendência. O homem está aqui, ele precisa ter esse entendimento. Mas daí fica um brigando por causa da terra, quer dizer, guerra por causa do espaço onde eles estão ocupando,
né, é guerra para dizer a minha religião é verdadeira, a sua não é, eu que tenho conhecimento, você não tem, mas não existe um propósito, né, para onde isso tudo vai chegar, entendeu? Não tem um propósito. Nós, ultimamente, estamos pobres de poetas, ninguém escreve mais coisas bonitas, né? Ninguém faz uma música decente. Tudo, a cultura mostra a pobreza do povo, entendeu? A pobreza do povo. Quando um povo começa a produzir coisas insignificantes, é a energia que ele está vibrando. E nós precisamos ter a consciência, você que é buscador, você tem que ter essa consciência de entender isso. E nós temos a capacidade de evoluir, e eu estou fazendo o quê? Né? O que eu estou fazendo? Tá? Então, nós não evoluímos lá do Homo sapiens até chegar no Homo que nós somos hoje, de acordo com a perspectiva da biologia, né? E a nossa mente ainda processa como se nós estivéssemos vivendo há 3.000 anos atrás, acreditando em história, né, do dilúvio, que Papai Noel existe, que o caminho da Páscoa é que traz o chocolate, o ovo de Páscoa. Nós estamos acreditando nisso. Estamos acreditando nas histórias escritas para não desviar você. História do Chapeuzinho Vermelho, da princesa que acordou, casou com o príncipe, foi morar no palácio. Nós estamos acreditando nisso. Não é muito pouco para o ser humano. O ser humano é um ser valoroso. Entendeu? Não interessa o que a filosofia fala. O homem é frequentemente descrito como um animal racional. Nós temos a razão e não estamos desenvolvendo a razão. A sua perspectiva sociocultural. Nós somos seres, né, inerentes, sociais, que se organizam, né, em sistema complexo, utilizando a linguagem para transmitir conhecimento e valores entre gerações. Mas o que nós estamos transmitindo para a nossa geração? Nada, nada. O que me fala? O que está sendo transferido para a geração atual? Nós estamos ensinando que o amor é completamente o oposto do que estão fazendo, do casamento, a pessoa só pode ser feliz se ela casar com alguém, né? Que ela só vai ser alguém na vida se ela ter condição de conhecer, ou seja, seguindo os moldes, eu entro nesse emprego, ela não estuda qual é o seu dom, qual é a sua possibilidade de desenvolver um trabalho, ela não busca o conhecimento anterior para ter ideia, e dá tudo errado. Né? Para a ciência, né, a história da humanidade, ela começou na África. E a turma ainda vive o preconceito da cor. Acha que foi o ocidental, o branquinho lá, que resolveu tudo. Tudo começou na África, gente. Há cerca de 300.000 anos, evoluindo de ancestrais comuns com os grandes primatas. É na história que a gente busca essas coisas. O corpo físico, né, acompanhamos, né, o corpo físico acompanha, através da evolução biológica visível a nós. Mas o mistério que envolve o corpo, a alma, o subconsciente, a mente, ainda precisa ser desvendado. E nós estamos deixando para trás, que a coisa mais importante é o que faz com que você seja feliz, é o que faz com que você entenda quais são as suas possibilidades, as suas dificuldades. Né? A biologia, ela mapeia, né, o hardware, né, o cérebro. Ela mapeia. Né? O nosso hardware é o nosso cérebro, o mistério da mente, do subconsciente e da alma, que compõe o software, né? Que é a própria essência que a ciência e a filosofia tentam decifrar. A ciência e a filosofia estão tentando decifrar o software que nós temos, que faz com que a gente se movimenta, faz com que a gente faça as coisas acontecerem. Né? Mas nós precisamos entender o hardware, entendeu? Entender como a nossa mente se processa, o nosso sentimento, que tipo de emoção ele desenvolve em cada situação. Isso compete a cada um de nós buscar por esse desenvolvimento para aqueles que querem realmente mudar a sua vida, aqueles que querem viver realmente da situação, né, do Criador que cria a sua própria criatura. Tá? E é essa a mensagem que eu queria deixar no dia de hoje. Então, qual é a sua curiosidade? Qual o propósito da existência do universo? Como surgiu? Não. Né? A minha curiosidade deve ser quem eu sou, eu, ser humano. Né? Eu sou uma mônada. Essa é a minha identidade de alma. O que minha alma pensa no dia a dia? No dia a dia que eu vivo, está em correspondência com aquilo que minha alma alcançou em evolução até hoje? Né? Eu estou vivendo os meus próprios propósitos ou eu ainda estou apegado a propósitos alheios? Né?
tem que fazer essa pergunta. E tem que buscar cada vez mais conhecimento e entendimento na ciência, na filosofia, nas atualidades, na biologia, para você tirar as suas próprias conclusões. Nem tudo o que é explicado é a realidade. São ideias, são suposições, são teorias das pessoas. E quando você é o buscador, você retém todo o conhecimento e você vai trabalhar na sua mente, entender o que você pensa daquela situação. É assim que você busca o autoconhecimento, é assim que você busca a sua própria evolução. É assim que você se torna o criador, né, da sua criatura. Tá bom? Namastê.